A cartomante do Vidigal. O sol mal havia despontado sobre o morro do Vidigal, quando Dona Jacinta, a afamada cartomante da comunidade, abriu os olhos com um sobressalto. Não fora o canto dos passarinhos, nem o burburinho já costumeiro das vielas que a despertara, mas sim uma inquietação que lhe corróia o âmago desde a noite anterior. As cartas, suas fiéis companheiras há mais de 4 décadas, haviam-lhe sussurrado um presságio tão sombrio quanto as nuvens que ora se avolumavam no horizonte da zona sul carioca. Permita-me, caro leitor, que eu me apresente antes de prosseguir com esta narrativa, que promete ser tão intrigante quanto as sinuosas ruas que serpenteiam por este morro. Sou apenas um observador, quiçá onisciente, das peripécias que se desenrolam neste cenário tão brasileiro quanto controverso. Não me cabe julgar, mas sim relatar, com a mesma precisão cirúrgica de um bisturi, os eventos que transformarão para sempre a vida dos habitantes desta vertical Babilônia tropical. Dona Jacinta, uma senhora de seus 60 e poucos janeiros, carregava no rosto marcado pelo tempo a sabedoria dos anciãos e o mistério dos oráculos. Seus olhos, negros e profundos como a noite sem lua, pareciam perfurar a alma de quem ousasse encará-los por mais de alguns segundos. Era respeitada, temida e, por que não dizer, amada pelos moradores do Vidigal, que viam nela uma mistura peculiar de conselheira, psicóloga e, para os mais crédulos, uma verdadeira vidente. Naquela manhã, enquanto se preparava para mais um dia de consultas em seu modesto barraco, decorado com uma profusão de imagens de santos católicos, orixás e cristais dos mais variados tipos, Dona Jacinta não conseguia afastar de sua mente a visão que tivera. As cartas haviam mostrado uma sequência perturbadora. A torre, o enforcado e a morte. Uma tríade que, em seus longos anos de prática, jamais presenciara com tamanha clareza e intensidade. Que os céus nos protejam, murmurou para si mesma, enquanto acendia uma vela para São Jorge, seu protetor pessoal e padroeiro extraoficial da comunidade. Foi nesse momento que ouviu as batidas urgentes em sua porta. 3 toques rápidos, seguidos de 2 mais lentos. O código secreto que apenas uma pessoa conhecia. Entre, Marielma, disse Dona Jacinta, sem sequer se virar para a porta. A jovem que adentrou o recinto era a personificação da beleza e da tragédia que coexistiam nas favelas cariocas. Marielma, com seus 20 e poucos anos, era uma flor que teimava em brotar no asfalto. Seus olhos verdes, herança de algum antepassado europeu perdido na miscigenação brasileira, contrastavam com a pele cor de jambo e os cabelos negros e cacheados que caíam em cascatas sobre seus ombros. Dona Jacinta, ofegou Marielma, com a voz embargada pela angústia, preciso de sua ajuda. É o Tiago, ele... A cartomante ergueu a mão, num gesto que misturava autoridade e compreensão. Sente-se, minha filha. As cartas já me contaram sobre o Tiago, mas quero ouvir de seus lábios o que aconteceu. Marielma deixou-se cair na cadeira em frente à mesa de Dona Jacinta, onde um baralho de tarô repousava, aparentemente inofensivo, mas carregado de segredos e augúrios. A jovem respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas turbulentas, e começou seu relato. Tiago sumiu, Dona Jacinta. Faz 3 dias que ninguém o vê. Nem no trabalho, nem nos bares, em lugar nenhum. E o pior. Marielma hesitou, mordendo o lábio inferior com força suficiente para quase fazê-lo sangrar. O pior é que a última vez que o vi, ele estava com o Tião Medonho. Ao ouvir o nome de Tião Medonho, até mesmo Dona Jacinta, com toda a sua compostura e experiência, não pôde evitar um calafrio. Tião era o que se poderia chamar, numa linguagem mais polida, de empresário do ramo farmacêutico alternativo. Para os menos eufemísticos, era o traficante mais temido do Vidigal, conhecido por sua crueldade e por uma cicatriz que lhe cortava o rosto da têmpora esquerda até o queixo, resultado de uma discussão comercial mal resolvida. Minha filha, disse Dona Jacinta, pegando as mãos de Marielma entre as suas, você sabe que o Tiago andava envolvido com negócios perigosos? Marielma assentiu, as lágrimas finalmente rompendo a barreira de seus cílios e escorrendo livremente por suas faces. Ele disse que era só por um tempo, só para juntar um dinheiro para a gente sair daqui, ter uma vida melhor. Mas eu sabia, Dona Jacinta, eu sabia que isso não ia acabar bem. Neste ponto, caro leitor, permita-me uma digressão. Não é curioso como o ser humano, em sua inesgotável capacidade de auto-engano, é capaz de ignorar os sinais mais óbvios de perigo em nome de um sonho? Tiago, como tantos outros jovens antes dele, havia sido seduzido pela promessa de riqueza fácil,
ignorando as advertências sussurradas pelo vento e gritadas pela história de tantos que trilharam o mesmo caminho antes dele. Dona Jacinta fechou os olhos por um momento, como se buscasse respostas no éter. Quando os reabriu, havia neles uma determinação que Marialma nunca vira antes. Vou ajudar você a encontrar Tiago, disse a cartomante. Mas preciso que entenda uma coisa, o caminho que vamos trilhar é perigoso. Pode ser que ao final dele você descubra coisas sobre Tiago, sobre você mesma e sobre esta comunidade que preferiria não saber. Ainda assim quer prosseguir? Marialma hesitou por um instante. Por sua mente passaram flashes de sua vida com Tiago. O primeiro beijo trocado na laje de sua casa, com a vista do mar de Ipanema ao fundo. As noites de baile funk, onde seus corpos se moviam em sincronia perfeita. As promessas sussurradas de um futuro melhor, longe dali. Finalmente assentiu com firmeza. Quero, Dona Jacinta. Preciso saber o que aconteceu com Tiago, não importa o custo. A cartomante sorriu. O sorriso que não chegava aos olhos. Então, minha filha, vamos começar. Mas lembre-se, uma vez que se abre a porta para o desconhecido, não há como fechá-la novamente. Com um movimento fluido, Dona Jacinta pegou seu baralho de tarô e começou a embaralhá-lo. O som das cartas misturando-se parecia ecoar de forma sobrenatural no pequeno cômodo, como se cada carta sussurrasse segredos há muito enterrados. As cartas mostrarão o caminho, disse ela, sua voz assumindo um tom quase hipnótico. Mas a jornada teremos que fazer com nossos próprios pés. E assim, caro leitor, começa nossa descida aos labirintos do Vidigal, onde amor, ambição, lealdade e traição se entrelaçam como os fios de uma teia complexa e mortal. Acompanhe-nos se tiver coragem, mas esteja avisado, nem todos os que embarcam nesta jornada retornam ilesos. Ou retornam. As cartas de Dona Jacinta dançavam sobre a mesa gasta. Suas figuras místicas refletindo a luz trêmula das velas. A cartomante, com dedos ágeis que contradiziam sua idade avançada, dispôs 3 cartas em uma formação triangular. Seus olhos, negros como jabuticabas maduras, percorreram as imagens com uma mistura de reverência e apreensão. O louco, murmurou ela, apontando para a primeira carta. Tiago embarcou em uma jornada perigosa, movido pela imprudência da juventude. Marialma soltou um suspiro entrecortado, suas mãos apertando o tecido florido de seu vestido com força suficiente para branquear os nós dos dedos. A segunda carta, prosseguiu Dona Jacinta, é o diabo. Seus olhos se estreitaram. Tião medonho, sem dúvida. A tentação, a ganância, as correntes invisíveis que prendem os incautos. A jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome de Tião Medonho era sussurrado nas vielas do Vidigal com o mesmo temor reservado às entidades mais sômbrias do panteão das religiões afro-brasileiras. E a terceira? Perguntou Marialma, sua voz não mais que um sussurro. Dona Jacinta hesitou, seus dedos pairando sobre a última carta como se temesse tocá-la. A torre, disse finalmente. Destruição, caos, mas também revelação. Neste ponto, caro leitor, permita-me uma observação. É curioso como o destino, esse dramaturgo caprichoso, gosta de brincar com as expectativas dos mortais. Enquanto Dona Jacinta e Marialma debruçavam-se sobre as cartas em busca de respostas, o objeto de sua busca, Tiago, encontrava-se mais próximo do que poderiam imaginar, embora em circunstâncias que desafiariam até mesmo a imaginação mais fértil. A menos de 100 metros dali, no porão de um bar decadente conhecido como Boca do Inferno, Tiago estava sentado em uma cadeira de metal, seus pulsos amarrados às costas com uma corda áspera que já havia deixado marcas avermelhadas em sua pele morena. Seu rosto, outrora considerado bonito pelas moças do morro, estava quase irreconhecível, um olho inchado e fechado, o lábio partido, uma série de hematomas que formavam um mapa de dor em sua face. Diante dele, sentado displicentemente em uma mesa improvisada feita de um barril de cerveja, estava Tião Medonho. O traficante brincava com uma faca, fazendo-a girar entre os dedos com a destreza de um malabarista. A cicatriz em seu rosto parecia pulsar sob a luz fraca de uma única lâmpada pendurada no teto. Então, Tiaguinho, disse Tião, sua voz rouca como o raspar de uma lixa, você achou mesmo que podia me passar para trás? Logo eu, que te dei uma chance quando ninguém mais queria saber de você? Tiago tentou falar, mas sua boca estava seca demais. Tudo que conseguiu foi um gemido abafado. Sabe o que acontece com quem tenta me enganar? Continuou Tião, agora apontando a faca na direção de Tiago. Eles somem. Puf, como mágica. Às vezes aparecem boiando na praia de Ipanema, às vezes, bem,
às vezes simplesmente não aparecem. O jovem sentiu o gosto metálico do medo em sua boca. Ele sabia que havia cometido um erro colossal ao tentar desviar parte da mercadoria de Tião. Mas o sonho de uma vida melhor, longe dali com Marielma, havia sido forte demais para resistir. Mas eu gosto de você, moleque, disse Tião, um sorriso torto distorcendo ainda mais sua cicatriz. Então te dar uma chance, uma única chance de consertar essa cagada. Tiago ergueu o olhar, uma centelha de esperança brilhando em seu olho não inchado. Tem um carregamento chegando amanhã à noite, continuou Tião. Coisa grande. Preciso de alguém para fazer a entrega lá pros lados da barra. É arriscado, os cana tão de olho, mas se você fizer isso direito a gente fica quites. O que me diz? A mente de Tiago girava. Ele sabia que essa chance era apenas outra forma de Tião se livrar dele. Se fosse pego pela polícia, Tião se livraria de um problema. Se conseguisse fazer a entrega, Tião lucraria. De qualquer forma, o traficante sairia ganhando. Mas que escolha ele tinha? Eu faço, murmurou Tiago, sua voz rouca. Tião sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Ótimo, sabia que podia contar com você, parceiro. Enquanto isso, de volta ao barraco de Dona Jacinta, a cartomante e Marielma traçavam um plano. Precisamos encontrar o Zé Ninguém, disse Dona Jacinta, referindo-se ao informante mais confiável do morro. Se alguém sabe onde Tiago está, é ele. Marielma assentiu, determinação brilhando em seus olhos verdes. E onde podemos encontrar esse Zé Ninguém? Dona Jacinta suspirou. Aí é que está o problema, minha filha. Zé Ninguém não é chamado assim à toa. Ele aparece e desaparece como fumaça. Mas, ela hesitou por um momento. Há um jeito de atraí-lo. A jovem inclinou-se para a frente, ansiosa. Como? Ele tem uma fraqueza, explicou a cartomante. Uma certa erva. Não das que Tião vende, entende? Algo mais exótico. Marielma, e onde conseguimos isso? Dona Jacinta levantou-se, indo até um armário velho no canto do cômodo. De lá retirou um pequeno embrulho de pano. Tenho guardado isso há anos. Nunca pensei que precisaria usar. Neste momento, caro leitor, é importante ressaltar que as ações de nossas personagens, por mais questionáveis que possam parecer, são movidas por um desespero que apenas aqueles que já se viram encurralados pela vida podem compreender plenamente. Não nos cabe julgar, mas sim observar e, quiçá, aprender com os caminhos tortuosos que o destino nos apresenta. Esta noite, disse Dona Jacinta, sua voz carregada de uma gravidade que fez Marielma estremecer. Iremos ao ponto mais alto do morro. Lá, queimaremos esta erva. O cheiro atrairá Zé Ninguém, tenho certeza. Marielma assentiu, sentindo o peso da situação cair sobre seus ombros jovens. Ela sabia que estavam prestes a mergulhar em águas profundas e turbulentas, onde os tubarões da sociedade nadavam livremente, prontos para devorar os incautos. A noite caiu sobre o Vidigal como um manto pesado, trazendo consigo as sombras e os segredos que apenas a escuridão ousa revelar. Enquanto Dona Jacinta e Marielma se preparavam para sua missão noturna, Tiago era libertado de suas amarras, apenas para se ver preso em uma teia ainda mais perigosa de crime e traição. E assim, caro leitor, as peças do nosso tabuleiro começam a se mover. O destino, esse jogador impiedoso, lança seus dados. Resta-nos aguardar para ver quem será coroado vitorioso e quem sucumbirá nas sombras da noite carioca. A noite envolveu o morro do Vidigal em um abraço úmido e quente, típico do verão carioca. Dona Jacinta e Marielma subiam a trilha íngreme que levava ao ponto mais alto da comunidade, seus passos iluminados apenas pela luz prateada de uma lua cheia que pairava sobre a cidade como um olho vigilante. O silêncio entre elas era pontuado apenas pelo som distante de um baile funk e pelo ocasional latido de um cão. Marielma carregava o pequeno embrulho contendo a erva misteriosa, sentindo seu peso como se carregasse o próprio destino em suas mãos. Ao chegarem ao topo, foram recebidas por uma vista de tirar o fôlego. O Rio de Janeiro se estendia abaixo delas, um tapete de luzes cintilantes que rivalizava com as estrelas acima. Por um momento, Marielma esqueceu-se de seus problemas, maravilhada com a beleza agridoce de uma cidade que podia ser tão cruel quanto deslumbrante. Aqui, disse Dona Jacinta, indicando uma pequena clareira. Vamos acender a erva. Com mãos trêmulas, Marielma desembrulhou o pacote, revelando um punhado de folhas secas de um verde profundo, quase negro. Dona Jacinta tirou um isqueiro do bolso e, com um gesto quase reverente, acendeu as folhas.
Uma fumaça densa e aromática começou a se elevar. Seu cheiro uma mistura inebriante de incenso e algo mais selvagem, primitivo. As duas mulheres ficaram em silêncio, observando a fumaça subir em espirais preguiçosas em direção ao céu estrelado. Passaram-se minutos que pareceram horas. Marielma estava prestes a perguntar se o plano havia falhado quando ouviu um ruído atrás delas. Virando-se rapidamente, deparou-se com uma figura que parecia ter surgido do próprio ar. Zé Ninguém era exatamente como seu nome sugeria. Um homem tão comum, tão desprovido de características marcantes, que poderia passar despercebido em qualquer multidão. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma inteligência aguda que destoava de sua aparência mundana. Dona Jacinta, disse ele, sua voz surpreendentemente melodiosa, faz tempo que não me chamava assim. Deve ser algo importante. A cartomante assentiu gravemente. É sobre o Tiago, o namorado de Marielma. Ele desapareceu há 3 dias, depois de ser visto com Tião Medonho. Os olhos de Zé Ninguém se estreitaram quase imperceptivelmente ao ouvir o nome do traficante. Tião Medonho, é? Isso complica as coisas. Marielma deu um passo à frente, a angústia evidente em sua voz. Por favor, se você sabe de alguma coisa, qualquer coisa. Zé Ninguém ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse o peso de suas próximas palavras. O que vou contar para vocês não vai ser fácil de ouvir, moça. Tem certeza que quer saber? A jovem engoliu em seco, mas assentiu com firmeza. Seu Tiago tá vivo, começou Zé Ninguém, mas talvez não por muito tempo. Ele tentou passar a perna no Tião, desviar uma parte da mercadoria. Tião descobriu, claro. Sempre descobre. Marielma sentiu suas pernas fraquejarem e Dona Jacinta a amparou rapidamente. Mas Tião não matou ele. Não ainda, continuou Zé Ninguém. Tá usando o moleque para uma entrega grande. Amanhã à noite na Barra. Se der certo, Tiago fica quites. Se der errado... Ele deixou a frase no ar, seu significado pairando entre eles como uma nuvem sombria. Foi nesse momento que o destino, sempre imprevisível, decidiu lançar mais uma peça em seu jogo cruel. Um telefone tocou, estridente, quebrando o silêncio tenso que se instalara. Era o celular de Marielma. Com mãos trêmulas ela atendeu. Alô? Marielma? A voz do outro lado era fraca, quase um sussurro, mas inconfundível. Tiago? Exclamou ela, seu coração disparando. Onde você está? O que aconteceu? Marielma, me escuta, disse Tiago, sua voz urgente. Não tenho muito tempo. Eu fiz uma besteira, me meti numa fria. Mas vou consertar tudo, prometo. Amanhã à noite tudo vai se resolver. Tiago, não, é perigoso demais. A gente pode fugir, começar de novo em outro lugar. Não dá mais, interrompeu ele. Tem que fazer isso. Por nós. Te amo, Marielma. Sempre vou te amar. A ligação caiu, deixando Marielma com o telefone colado ao ouvido, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Zé Ninguém e Dona Jacinta trocaram olhares preocupados. A situação havia se complicado exponencialmente. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, disse Zé Ninguém, sua voz agora carregada de uma gravidade que fez os pelos da nuca de Marielma se arrepiarem. A polícia tá de olho nessa entrega. Alguém deu com a língua nos dentes. Se o Tiago for fazer essa entrega amanhã, ele vai cair, completou Dona Jacinta. Sua voz um misto de resignação e determinação. Marielma sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Tiago, seu Tiago, estava prestes a se jogar de cabeça em uma armadilha, seja ela armada por Tião Medonho ou pela polícia. Foi nesse momento que algo dentro dela se quebrou e se refez, mas mais forte. Não, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Não vou deixar isso acontecer. Vamos impedir essa entrega. Zé Ninguém balançou a cabeça. É suicídio, moça. Tião Medonho não é homem de deixar as coisas assim. Então que seja, respondeu Marielma, uma determinação feroz brilhando em seus olhos verdes. Prefiro morrer tentando salvar Tiago do que viver sabendo que não fiz nada. Dona Jacinta sorriu, um sorriso triste e orgulhoso. As cartas não mentem, minha filha. A torre, destruição, mas também revelação e transformação. Esta é sua torre, Marielma. O momento de derrubar tudo e reconstruir. Neste ponto, caro leitor, peço-lhe que reflita sobre as escolhas que fazemos quando encurralados pelo destino. Marielma, uma jovem que até então levava uma vida simples, via-se agora no epicentro de uma tormenta que ameaçava destruir tudo o que ela amava. Sua decisão de enfrentar o perigo de frente, mesmo sabendo das consequências potencialmente catastróficas, é um testemunho da força do amor e do desespero humano. E então? Perguntou Marielma, olhando para Zé Ninguém e Dona Jacinta. Vocês vão me ajudar?
O informante e a cartomante trocaram olhares. Uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Zé Ninguém assentiu. Tá certo, moça. Vamos nessa loucura. Mas saiba que depois disso, nada vai ser como antes. Já não é, respondeu Marielma, seu olhar voltando-se para as luzes da cidade abaixo, onde em algum lugar Tiago lutava contra seus próprios demônios. E assim, caro leitor, o palco está montado para o ato final de nosso drama. 3 improváveis aliados, unidos pelo destino e pela determinação, preparam-se para desafiar as forças que controlam as sombras do Vidigal. O que acontecerá nessa noite fatídica? Tiago será salvo? E a que custo? As respostas, meu caro, aguardam-nos na conclusão de nossa história. Mas lembre-se, nas favelas do Rio, como na vida, nem sempre o final feliz é garantido para todos. A noite da fatídica entrega chegou, trazendo consigo uma tensão palpável que pairava sobre o Vidigal como uma névoa densa. Marielma, Dona Jacinta e Zé Ninguém haviam passado o dia traçando um plano arriscado, um jogo de xadrez contra adversários muito mais poderosos e impiedosos. O cenário escolhido por Tião Medonho para a entrega era um posto de gasolina abandonado na saída da Barra da Tijuca. Um não lugar entre a opulência dos condomínios de luxo e a realidade crua das comunidades carentes. Marielma, escondida atrás de uma pilastra corroída pelo tempo, sentia seu coração martelar contra o peito enquanto aguardava o desenrolar dos eventos. Não muito longe dali, Dona Jacinta murmurava encantamentos, suas mãos movendo-se no ar como se tecesse uma teia invisível de proteção. Zé Ninguém, por sua vez, havia desaparecido nas sombras, prometendo estar por perto quando fosse necessário. O ronco de um motor quebrou o silêncio da noite. Um carro velho e desgastado entrou no terreno do posto, seus faróis cortando a escuridão. Marielma prendeu a respiração ao ver Tiago sair do veículo, seu rosto uma máscara de determinação e medo. Mas antes que Tiago pudesse dar mais do que alguns passos, outra figura emergiu das sombras. Tião Medonho, sua cicatriz reluzindo sob a luz fraca dos postes. Então você veio mesmo, moleque, disse Tião, sua voz áspera carregada de uma ameaça velada. Achei que ia amarelar. Tiago engoliu em seco, mas manteve-se firme. Eu disse que ia fazer o serviço, não disse? Tô aqui. Tião sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Tá aqui. Mas sabe de uma coisa? Mudei de ideia. Com um movimento fluido, Tião sacou uma arma, apontando-a diretamente para o peito de Tiago. Foi nesse momento que Marielma, impulsionada por um misto de amor e desespero, saiu de seu esconderijo. Não! Gritou ela, colocando-se entre Tiago e a arma de Tião. O traficante pareceu genuinamente surpreso por um instante, antes que seu rosto se contorcesse em uma máscara de fúria. Olha só, o amor é lindo mesmo, né? Pena que é burro também. Marielma, o que você tá fazendo aqui? Sussurrou Tiago, sua voz tremendo de medo e incredulidade. Antes que ela pudesse responder, o som de sirenes cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar ao longe, aproximando-se rapidamente. Filho da puta, rugiu Tião, seu olhar alternando entre Tiago e Marielma. Vocês armaram pra mim? Foi nesse momento de caos que Zé Ninguém surgiu, como se materializado do próprio ar. Na verdade, disse ele, sua voz calma, contrastando com a tensão do momento. Fui eu quem armou pra você, Tião. O traficante virou-se, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Você? Mas como? Zé Ninguém sorriu, um sorriso triste e cansado. Você acha mesmo que depois de todos esses anos eu não ia ter um as na manga? A polícia tá vindo, Tião. Acabou. Neste momento, caro leitor, permita-me uma breve reflexão sobre a natureza do destino e das escolhas que fazemos. Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos em encruzilhadas onde cada caminho parece levar apenas à destruição? E quantas vezes a salvação vem de onde menos esperamos? Tião, encurralado, fez a única coisa que conhecia, reagiu com violência. Um tiro ecoou na noite, seguido de um grito de dor. Marielma caiu, atingida no ombro, enquanto Tiago se lançava sobre ela em um gesto desesperado de proteção. O que se seguiu foi um turbilhão de acontecimentos. A polícia invadiu o local, Tião foi subjugado após uma breve troca de tiros, e Zé Ninguém desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido. Horas depois, no hospital, Marielma abriu os olhos para encontrar Tiago ao seu lado, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Você podia ter morrido, disse ele, sua voz embargada. Por que fez isso? Marielma sorriu fracamente. Pelo mesmo motivo que você ia fazer aquela entrega, por amor. Dona Jacinta, que estava sentada quietamente no canto do quarto, aproximou-se. As cartas não mentem, minha filha.
A torre caiu, mas vocês sobreviveram à queda. Tiago olhou para a cartomante, confuso. O que acontece agora? Dona Jacinta sorriu, um sorriso enigmático que parecia carregar o peso de todos os segredos do universo. Agora vocês reconstroem. Pedra por pedra, dia após dia. O destino lhes deu uma segunda chance. Não a desperdicem. E assim, caro leitor, chegamos ao fim de nossa história. Tião Medonho foi preso, levando consigo os segredos e as sombras que por tanto tempo haviam pairado sobre o Vidigal. Tiago e Marielma, marcados pela experiência, tinham agora a chance de recomeçar, carregando consigo as cicatrizes e as lições de sua jornada. Quanto a Zé Ninguém, bem, alguns dizem que ele ainda pode ser visto nas vielas do morro, um guardião silencioso dos segredos e das histórias que pulsam no coração da favela. E Dona Jacinta? A velha cartomante continuou em seu barraco, lendo as cartas e os destinos daqueles que a procuravam. Pois nas favelas do Rio, como na vida, as histórias nunca realmente terminam. Elas apenas se transformam, como as cartas de um baralho eternamente embaralhado pelo destino. Reflita, caro leitor, sobre as escolhas que fazemos, sobre o poder do amor e do desespero, e sobre como às vezes é preciso perder tudo para realmente encontrar a si mesmo. Pois no final, não é a mão que nos é dada pelo destino que importa, mas como jogamos com as cartas que temos. E assim, com o sol nascendo sobre o Vidigal, tingindo o céu de tons de esperança, encerramos nossa narrativa. Mas lembre-se, em cada viela, em cada barraco, em cada coração que bate neste morro, 1000 outras histórias aguardam para serem contadas.